Não? O Andrés... Não valeu a pena essa viagem? Se você perguntar pro torcedor flamenguista se valeu a pena o Andrés, ele vai te tacar o tênis aqui. Ô, Prato, o pessoal tá exigente. Muito. Jogador de Premier League. Se fosse outro time, a exigência seria essa? Não, teve gente que no touch aí com outro time... Só pode estar de brincadeira se levantarem qualquer possibilidade de dizer que deu certo o Andrés Pereira. Entregou a bola pro gol do Palmeiras do título da Libertadores. Exato. Acabou. Exato. E os outros, os dois não vieram e o Kennedy não jogou no Flamengo praticamente. Mas o Prates tem essa mania de passar pano pra quem entrega. Tem muita história, também com Libertadores. Ele tem muita história disso. O Andrés Pereira é um bom jogador. Tá jogando lá, jogando bem. Agora, pro torcedor do Flamengo, a lembrança que ficou foi a pior possível. Exato. E o Kennedy não... Não, o Kennedy não jogou praticamente no Flamengo. Não jogou, praticamente não jogou. E você tem a capacidade de falar que... Não, eu não falei nada. Eu levantei aqui uma hipótese. Não, até porque eu não votei. Não, eu não justifica. votei. Queira criar... Não justifica. Se aqui fosse uma coluna... Se aqui fosse uma coluna de outros times, principalmente torcedor palmeirense, talvez tivesse valido a pena, né? Não, pro Palmeiras valeu a pena. Então, justamente pro Flamengo, não valeu. Então, coluna da direita aí. Com esse monte de nome aqui, nome pesado, é milha, hein? Muita. É milha, hein? Muita milha. Eu estou pensando nisso exatamente nesse momento, Suba. Rapidinho, eu fui buscar a do Mário Marra aqui. Eu fui buscar a do Mário Marra. Mas como é que é? Vai. Ih, rapaz, cadê? Ele falou aqui, ó, tem um amigo que dormiu 10 anos na garagem, mas não virou carro. Nem por isso o Domenech trabalhou tanto tempo com o Guardiola, vai saber treinar um time. Mais ou menos foi isso. Que tirada sensacional, né? Parabéns, gosta, né? Daqui a pouco ele tá aqui. Você gosta, as pernas não param. Eu gosto. Em dezembro de 21, a gente via, aliás, aquela tela de times que ficaram sem técnico na era Abel Ferreira, né? O Flamengo trocou bastante também de treinador. O pessoal estava sem técnico por lá, certo? O Renato Portaluppi havia saído. Isso, vice-campeão da Libertadores, saiu no final de 21. Ficou um tempo com o interino e aí foi atrás de mais um técnico. Jorge Jesus. Não. Tentaram. Isso aí é brincadeira. Não deu certo no Flamengo. Eu acho que, assim... Pô, deu certo? Eu acho que não deu certo também porque o Flamengo... Usando esse quadro que a gente ele falou chega ao depois, Flamengo com uma perspectiva que eu acho que foi passada para ele pela diretoria de mexer nas gavetas, de mudar muita coisa. E na última hora, quando ele começa a mexer... o pessoal não gosta e ele não tem o respaldo para continuar mexendo. Isso precisa ser lembrado também. Ele chegou para fazer o que tentou fazer. E aí ele não conseguiu implantar as ideias dele porque o Flamengo resistiu a isso. Mas, obviamente, não deu certo para o Flamengo. Mas muito jogador ali depois vai falar que ele tentava umas coisas que era, né? Você tirar era basicamente colocar o goleiro como atacante. Aí fica difícil, né? Como assim? Goleiro como atacante? Pô. Não, é que ele botou o Everton Ribeiro como lateral esquerdo. Mas ele estava tentando encontrar um espaço para o Everton Ribeiro, que dentro da proposta de time dele tinha perdido espaço. O Everton Ribeiro está saindo do Flamengo, saiu do Flamengo. E perdeu espaço. Tô sentindo que vocês estão voltando atrás. Não tem a menor condição disso acontecer. Não deu certo, mas eu não estou colocando a culpa toda em cima do Paulo Souza, não. Tá? Isso tem razão. Eu coloco 80 para ele e 20 para o clube. Não, mas o clube que escolheu. Tanto é que eles foram até viajar lá. Mas ele deu errado. Até milha. Ele deu errado pelas escolhas que ele fez também. E pela convicção que ele tinha, que só ele tinha. É a questão do poder do convencimento. Ele convenceu o Everton Ribeiro de que ele era o novo lateral esquerdo. O pessoal lá do departamento de viagens vai ter que rever algumas coisinhas lá, hein, meu? Puxa vida, hein? Mas depois vai prestar conta. Quem gosta é a agência de depois viagem. para emitir nota, que luta. O duro é fazer as notas, né, Prato? Você que viaja bastante. Para réu, prestar conta. Não, é que pode acontecer. Em fevereiro de 22, a gente está chegando ao fim, José Leão, Cebolinha e a renovação do Andrés. Foram alguns dos alvos da diretoria do Flamengo na viagem à Europa. No peso, o Cebolinha começa a render agora. No final da temporada... né? Então, assim... Quem é o José Leão? É o nosso produtor. Leão é o nosso editor. José Leão, não lembro. Então, assim, renovação do Andrés não rolou. No contexto dos três aí no pacote, acho que ficou cara a viagem, porque o Cebolinha só começa a render agora com a chegada do Tite. O Leão, zagueiro espanhol, não lembro muito bem dele, mas foi um zagueiro que o Flamengo tentou também ir atrás. Mal comparando... Mas eu vou deixar o Prato votar primeiro. Não, mal comparando, assim, a gente ouviu o Marcos Braz falando, né? É igual essa viagem que foi feita agora, né? Que o Marcos Braz fala do Luiz Henrique, que abertamente o Flamengo tem interesse para tentar contratá-lo do Betis. Ele fala, olha, e a gente vai ver outras coisas. Possivelmente Alvinha,
lateral esquerdo que pertence à Roma. A Roma demitiu o José Mourinho hoje, não se sabe se com a mudança de treinador o Vinha talvez ganhe um pouco mais de espaço. Com o Mourinho, ele praticamente não jogou, né? Então seria aí, mal comparando, está se falando em um nome, mas há outros também na manga. Não está emprestado? Para o Flamengo está emprestado, Sassuolo, né? Sassuolo, Então, não se sabe se a Roma vai pensar em vender ou vai querer vender. O Flamengo fez uma proposta e, às vezes, pessoalmente, a coisa muda. Bom, qualquer nome que tem Andreas Pereira, eu vi que vocês já estão descartando. Mas é só para... pelo peso, né? Só para reforçar, o José Leão era um zagueiro espanhol que estava no Tenerife à época e o Flamengo estava tentando a contratação. Mas acho que também obviamente não andou muito a negociação. E acho que até aqui no Brasil não é um nome muito falado. Bem, se aí a renovação do Andréas, vamos lá. Eu sei que não vai mudar nada. A renovação foi para o período em que ele acabou participando da final da Libertadores. Sim. Então, no primeiro momento, não foi ruim. No primeiro momento, ele estava jogando bem no Flamengo. Sim. A renovação é que incluiu o período de Libertadores. Então, se bem que era só ele ali em relação aos outros todos, não, continua lá onde está. Quer voltar, Eugênio? Para mudar o voto. Muda o voto, Eugênio. Mudar o voto e não vai mudar. É uma evolução isso. Quem fica parado é poste. Se você falou uma coisa aqui... Não, se você falou uma coisa... Você vai mudar junto? Não, eu não. Então não adianta, porque eu vou só falar aqui. Na chegada dele não foi ruim, ele jogou bem no Flamengo. Mas entregou um título, pô. O ponto... Lembrei do carro do Mário Marra da garagem. São duas viagens. Uma é a contratação. A contratação não foi ruim. A renovação é que fez com que ele jogasse a final da Libertadores. A renovação foi ruim. Mas eu não vou mexer nesse vespeiro, não. Deixa como tá. Então essa viagem não valeu a pena. Deixa eu falar um negócio pra você. Não. Querido, deixa eu falar um negócio pra você. Ganharam milhas. Você teve a chance, em outro episódio aqui desse touch, de mudar o seu voto. Correto. E você não fez, você cometeu uma das injustiças. Não toca nesse assunto. Entendeu? Isso eu vou falar depois. Você não vem falar pro outro ali, mudar voto. Isso quem votou não fui eu, mas ele não tá aqui para se defender, eu vou esperar ele voltar. Entendi. Não valeu a pena, então, a ida do Flamengo à Europa para tentar o zagueiro espanhol à época, o Cebolinha e a renovação do Andréas. Rapaz... E estão acumulando milho, hein? O pessoal podia ter ido para a praia, né? Ter feito uma viagem mais curta. Eugênio, que conhece muito bem o Rio de Janeiro. Verdade. Búzios, Petrópolis, né, Eugênio? O pessoal foi para a Europa, mas, por enquanto, o saldo, segundo vocês, tá? Não foi muito positivo. É você positivo. que tá na foto aí. O print vai ser com você. E agora, o pessoal embarcando ontem, então, indo Nessa daí o Prates não vai votar. Porque é futura. É projeção futura, porque né, espera acabar. Ele tem que esperar, ver a gente tem que ponderar algumas coisas. Prática no muro. Prática no muro. Essa daí você pergunta pro Prates ano que vem. Não é só o Luiz Henrique, segundo o próprio Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram. Ontem também ao Flazoeiro. A ida à Europa não é só para tratar a tentativa de contratação do Luiz Henrique, tá? Então aí eu vou ter que concordar com o Prates. Obrigado, Simão. Não dá para saber... Mas ele nem falou. Não, mas o Suman acho que foi muito feliz no comentário dele. Caçapa mandou mensagem aqui, falou que você tá muito atacado hoje, viu? Um abraço pra ele. Quero dizer o seguinte... Não valeu a pena, tá, Prates? Ih, foi embora, foi com Deus. Não, mas a gente tem que pontuar algumas coisas aí, Suman. O Luiz Henrique não está contratado. É uma negociação que o próprio Marcos Braz reconheceu como difícil. O Betis fez um investimento muito alto no Luiz Henrique. Ele jogou no final de semana por La Liga. Né? Ele não é um titular absoluto do Betis. Né, mas o Manuel Pellegrini, técnico do Betis, tem dito que, olha, ele está tentando entender também, se adaptar. O Luiz Henrique tem uma coisa que é muito particular. O Luiz Henrique é um jogador de bola. Isso é um elogio a ele. Ele tem ele joga um tipo de futebol que pouca gente joga. Ele não é apenas um jogador muito voltado à parte tática, de posicionamento, de marcar. Ele tem muito da coisa do jogador que foi formado com um improviso, com um drible, e eu considero isso muito bom. Acho que quem contratar o Luiz Henrique, se alguém contratar no Brasil, fará uma grande contratação. Gostou do touch, Eugênio? O Prates sempre tem um desempenho especial no touch. Então a gente gosta dessa dinâmica. Eu acumulei milha no touch. Meu amigo Evandro Bocão, lá da Vila Isabel, torcedor do Flamengo, de primeira, mandou mensagem aqui do seguinte: esquece Andréas Pereira. Ninguém aguenta falar o nome dele no Rio de Janeiro e tal. Esquece Andréas Pereira. Recebi mensagem aqui de Flamengo, não sei nem por que ele tá na lista. A Paquita? Não. A Paquita tá dormindo. A Paquita, não, tá... Torcedor histórico do Flamengo. Tá na areia. Um abraço para ele. Bom, boa viagem, então, ao Marcos Braz, à diretoria do Flamengo, que vai tentar mais uma, duas, não sei, algumas contratações.
o torcedor do Flamengo está esperançoso aí com essa ida. E talvez a ida também não seja para amarrar já agora, no início da temporada, mas um final de contrato em junho lá. Pode trazer também. Já para a segunda janela, já fazer uma negociação ali para deixar algo encaminhado também. E o importante. Prats conhece bem essa questão do networking. Ele tem bastante. Você às vezes precisa ir para lá também para isso. Mas tem jogador saindo do Flamengo, tá? E reforçando o rival. E é o Mateuzinho, lateral do Flamengo, que vai jogar no Corinthians. O lateral está próximo de um acerto aí com o Timão. Empréstimo seria para a temporada. Números, tá? Do Fagner e do Mateuzinho nas últimas 3 temporadas, sem os estaduais. Fagner que foi um pouco criticado na última temporada. 118 jogos do Fagner, 98 como titular, jogando 74 minutos por partida. Não marcou nenhum gol nas últimas 3 temporadas, tirando os estaduais. 9 assistências. E o Prats gosta bastante. Metros percorridos com a bola por jogo. Como um cara que conduz bastante, tem a posse. Os laterais sempre bastante participativos nos jogos, né? Mateuzinho, 98 jogos, 60 como titular, jogando menos minutos em relação ao Fagner, mas com 4 gols, 8 assistências e 117,5 metros percorridos com a bola por partida. Bom, reforço para o Corinthians, caso concretizada a chegada aí do Mateuzinho, não, Prats? É um jogador que vai disputar posição e me parece que é uma contratação muito estratégica do Corinthians em relação à posição do jogador. O Fagner hoje não tem alguém para incomodá-lo, não tem alguém que possa tirar a vaga do Fagner. Um lateral direito chegando, o Mateuzinho não teve um grande ano no Flamengo, mas é um jogador da posição. Machucado há muito tempo. Se machucou também, né? Mas me parece que o Corinthians contrata alguém que tem condição de incomodar o Fagner, de disputar a posição. Se o Fagner bobear, ele pode ganhar a posição. Até ver a condição física do Fagner para a temporada. Também. Uma boa contratação para mim do Corinthians. É que a gente viu os números ali, o Fagner não tem o mesmo número de gols que o Mateuzinho, são idades diferentes, mas o Fagner, a gente pode questionar a ação defensiva dele, mas ofensivamente ele é um cara que participa muito do jogo, participava muito daquelas viradas que a gente acompanhou muito do Renato Augusto virando lá pela direita a ultrapassagem do Fagner pelo corredor. Então, assim, ofensivamente é um cara que entrega bastante ainda. A gente pode questionar a idade, se ele vai ter sequência por conta da condição física a temporada inteira. Mas é importante você ter laterais. A gente vem falando disso há quanto tempo? Uma posição difícil, né, Nath? Exato. Muito, né? É uma posição muito escassa, né? Jogador sendo improvisado pelas laterais, porque não tem hoje no mercado. Onde estão os laterais, hein? É uma boa pergunta essa aí. E me parece que pela posição, pela chance de contratar um jovem ainda lateral por empréstimo, um jogador que já tem experiência em time grande também. Jogam juntos? Fagner e Mateuzinho? Eu acho mais difícil. Mais difícil. Não jogam. São jogadores da mesma posição. Jogar o Fagner um pouco para frente, para trabalhar no meio. O Fagner jogou um pouco para frente com 3 zagueiros e tal. Em alguns momentos ali, o Bruno Mendes fazendo aquele lado ali, que é um zagueiro fechando, então você libera o Fagner para subir mais ao ataque. Não é o caso do Mateuzinho. O Mateuzinho é o lateral ofensivo. Sim. Ele vai embora. Ele se manda para o ataque, assim como o Fagner faz também. Acho que para o Corinthians é interessante encorpar bastante o elenco ali, mas para o Mateuzinho, que ele não chegue ao Corinthians, né, pensando que vai ter tranquilidade, porque o Fagner é quase que uma entidade na lateral direita do Corinthians. E o pela história dele no clube, mas também porque ainda é, tecnicamente, um dos melhores jogadores do time. É um lateral que tem muito boa capacidade técnica, de bom posicionamento, leitura de jogo, vai ao ataque, cruza bem, sabe explorar os espaços. Então é muito difícil tirar o Fagner. É uma posição carente no futebol brasileiro, são poucos os jogadores bons. E o Fagner, embora já mais experiente, já bem rodado, ele ainda... e até hoje ele não foi questionado na lateral do Corinthians porque ele faz o dele. Às vezes um pouco violento, né? Muitas vezes Sim. Violento na marcação, mas foi uma coisa que ele desenvolveu ao longo da carreira, porque se dizia no início que ele não sabia marcar, e ele passou a marcar melhor e passou, às vezes, a passar do ponto, né? E com certo passe livre para fazer isso, né, Eugênio? E com certo passe livre para fazer isso. Ele não é tão coibido em relação a
algumas entradas mais violentas que ele dá agora. Ele conhece muito a posição, lateral de muito respeito. Um cara que até perdeu pênaltis recentes e Exato. mesmo assim manteve um certo carinho da torcida. E também, Suman... A história do clube é muito grande. É isso, tem uma história E do rende clube. ainda. Exatamente. E é um lateral que conhece muito o setor, conhece muito a posição. Não é todo mundo que conhece a posição como ele conhece no Brasil. Teve uma queda considerável nos últimos anos. O Corinthians me parece que ao contratar o lateral direito dá esse recado. Fagner, se você não estiver bem, vai perder o lugar. Fagner, vem alguém para disputar a posição com você. Fagner, não se acomode. Né? Então, o Mateuzinho pode chegar e é importante também nesse sentido para o Corinthians. E até pelo que o time não vem jogando nos últimos anos, também uma queda individual dele, mas uma queda coletiva também. Do time. Nas últimas temporadas, possível reforço, então, para o Corinthians, até pela idade do Fagner, número de jogos na temporada, uma opção aí nessa lateral direita.